Brasil de Fato Entrevista. Olá a todos e a todas, está começando mais um BDF Entrevista e hoje a gente vai entrevistar o Flávio Falcone. Ele é médico, palhaço e também é fundador do Teto, Trampo e Tratamento, uma organização que atua na Cracolândia, aqui na região central de São Paulo. Flávio, muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história e da minha experiência aqui no centro de São Paulo. Conhecido como palhaço da Cracolândia, Flávio Falcone é médico psiquiatra, também é formado em palhaçaria e fundou o projeto Teto, Trampo e Tratamento, cuja missão é auxiliar na autonomia das pessoas vulnerabilizadas da Cracolândia a partir da redução de danos. Eu queria que você falasse primeiro, antes da gente entrar exatamente na sua atuação na Cracolândia, eu queria que você falasse um pouco como que a palhaçaria entra na sua formação, né? E como que ela vem aí transformando a sua vida e também a vida de outras pessoas. Eu faço a formação de palhaço junto com a residência de psiquiatria e acontece na época em que eu estava fazendo essa formação, aconteceu o lançamento do filme do Doutores da Alegria. E, por conta desse filme, aconteceu uma disseminação de palhaço em hospital. Várias organizações surgiram nesse momento e foi meio que uma popularização dessa prática. E a pessoa que chama preceptor, que é a pessoa que era responsável pelo ensino dos residentes na época em que eu estudava, era meu colega de formação de palhaço. Então, já na residência de psiquiatria, eu começo a fazer palhaço no molde tradicional, né, que o Doutores da Alegria, inclusive, importa do modelo do Pat Adams, né, que é um norte-americano, fazendo intervenção dentro de enfermaria psiquiátrica. Já nessa época, eu começo a perceber o potencial do palhaço de conseguir coisas que a medicina tradicional não conseguia. Então, uma das coisas que me chamou mais atenção nesse início da palhaçaria dentro da psiquiatria foi eu dentro de uma enfermaria psiquiátrica conversando com uma paciente que é portadora de esquizofrenia. Uma das características da esquizofrenia pode ser que a pessoa pare de falar, e aí tinha uma paciente lá que não tinha falado nada com a equipe até a chegada do palhaço, com quem ela começou a conversar. Então, já nesse primeiro momento eu percebo como essa figura ressoava, vamos dizer assim, com esse universo da psiquiatria. Aí, para resumir a história, o que acaba acontecendo é que quando eu me formo, o palhaço toma uma proporção tão importante na minha vida e na minha vida pessoal, inclusive. Eu costumo dizer que eu fazia 10 anos de terapia e com 1 ano de palhaço eu resolvi a maior parte das coisas que em 10 anos de terapia eu não tinha resolvido. Então, o palhaço tem o poder de justamente transformar o nosso pior lado, que são os nossos defeitos. Isso é da teoria do palhaço, inclusive a gente ri do palhaço porque ele tropeça, não porque ele anda direito, né? Então, o palhaço, ele é conhecido inclusive como o arquétipo do erro, o arquétipo do fracasso, e eu coloco como uma condição de que ou eu ia juntar as duas coisas ou eu ia abandonar a medicina e ia ser só palhaço. E aí eu dou a sorte de conseguir um trabalho em São Bernardo do Campo, numa conjuntura que era, na época, o segundo mandato do governo Lula e a eleição do Luiz Marinho, que agora é ministro. Na época ele era prefeito de São Bernardo do Campo. E São Bernardo foi eleita a cidade para experimentar o modelo da reforma psiquiátrica, né, da política antiproibicionista e de uma intervenção mais ligada à redução de danos e menos ligada à
proposta da abstinência total e da internação, que é o clássico que existe na área da dependência química. Então, eu dou essa sorte, eu encontro as pessoas que desde os anos 70 estavam militando no movimento da reforma psiquiátrica, e aí quando eu proponho de fazer palhaço, imediatamente o palhaço é absorvido pela equipe do CAPES, onde eu trabalhava, o CAPES São Bernardo do Campo, e também tenho a sorte de acompanhar a implementação do que hoje é um serviço à parte, mas na época era um serviço ligado ao CAPES, que eram os consultórios na rua, que eram os serviços que faziam abordagem de rua e tratavam as pessoas na situação de uso. E essa experiência muda a minha história profissional, porque eu passei mais ou menos um mês frequentando uma praça lá em São Bernardo do Campo, numa cena bem parecida com a Cracolândia aqui de São Paulo, só que obviamente em menor escala, e durante esse mês praticamente eu não consegui estabelecer contato com nenhuma das pessoas que estava ali na rua. Até que eu tenho a ideia de ir de palhaço, eu já tinha tido algumas experiências de sair de palhaço e conversar com a população de rua, eu já sabia que funcionava muito. E eu, no primeiro dia que eu chego para trabalhar no consultório da rua e chego na praça de palhaço, eu piso na calçada de palhaço e a praça inteira vem falar comigo sem eu fazer nada, só pela minha presença com essa figura, e descobri que essa figura está no inconsciente coletivo da humanidade. É uma figura que representa o arquétipo do fracasso, e a população de rua são os fracassados do sistema capitalista. E aí eu entendi que existe uma identificação inconsciente imediata entre essa figura, que é o arquétipo do palhaço, e os fracassados do nosso sistema capitalista. E isso faz com que eu crie um vínculo com essa população que o médico não é capaz de criar, porque é um vínculo de igual para igual, é um vínculo horizontal. O médico, né, e por toda a história da medicina, a medicina é uma profissão elitizada, é uma profissão de brancos, é uma profissão em que as pessoas que atuam são pessoas identificadas com a classe dos opressores. Então, o vínculo do médico com a população de rua sempre é um vínculo de hierarquia. É um vínculo de eu sou o detentor do saber e vou dizer para você o que você deve fazer, que é o que acontece inclusive até hoje na maior parte das políticas públicas, principalmente as políticas proibicionistas e que centram a intervenção na tal da internação. E aí, como que você chega aqui no centro de São Paulo? Você estava no ABC? O Haddad ganha a prefeitura de São Paulo. Eu trabalhava e ainda trabalho no PROAD, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Unifesp. Eu sou um médico colaborador e pesquisador do PROAD. E o coordenador desse serviço, que é o Dartil Xavier da Silveira, ele foi quem orientou o prefeito Fernando Haddad para criar o que virou o Braços Abertos. Ele que passou a teoria, vamos dizer assim, e a experiência da cidade de Vancouver, que tinha um problema semelhante ao da Cracolândia e que resolveu esse problema, e a conclusão que eles chegaram é que a primeira coisa que você tem que fazer é oferecer moradia, o que eles chamam de housing first e a gente chama de moradia primeiro. Então, foi assim que eu cheguei, indicado pelo Dartil, que orienta o Fernando Haddad para criar o programa de Braços Abertos, e por conta da experiência que eu já tinha em São Bernardo do Campo, de já trabalhar com essa população e de saber que o palhaço já funciona tão bem. Tanto é que na Cracolândia eu já chego de palhaço e já sou conhecido, inclusive, como palhaço da Cracolândia até hoje. E aí eu queria que a gente entrasse um pouco nessa sua experiência, né? São
cerca aí de 12 anos trabalhando na Cracolândia aqui de São Paulo, da capital. Aí nesses últimos 10, talvez nessa última década ou um pouco antes, nós tivemos aí pelo menos 3 programas principais, entre programas da Prefeitura e programas do Estado. O Recomeço, o Redenção e o de Braços Abertos. Eu queria que você falasse um pouco desses 3 programas, né? Eu queria saber um pouco da sua experiência, se você acredita que algo deu certo em algum deles e o que deu errado também em cada um deles. O que tem dado errado, porque a gente ainda tem 2 desses programas em vigência. Um deles só mudou de nome. Isso. É assim, a melhor opção que você tem para lidar com um problema tão complexo quanto o problema da Cracolândia, porque a Cracolândia não é só um problema de dependência química, é um problema muito mais complexo e inegavelmente social, inclusive, e diria até racial também, porque a maior parte das pessoas que vivem na Cracolândia são pessoas pretas ou pardas. A melhor estratégia é você usar todas as possibilidades. E quem propõe todas as possibilidades é o pensamento da redução de danos. A redução de danos inclui a estratégia da abstinência total entre as estratégias possíveis dentro do tratamento, desde que isso faça sentido para a pessoa que está sendo tratada. Então, já de cara, do ponto de vista de eficácia, você vai ter mais eficácia oferecendo o maior número de possibilidades de tratamento, sendo que a diferença é que os programas que propõem a abstinência como única solução, esses programas têm uma eficácia a longo prazo baixíssima. A maior parte dos pacientes não consegue ficar abstinente por um período prolongado de tempo, enquanto que na proposta da redução de danos, o parâmetro não é a abstinência, o parâmetro é a autonomia que o sujeito conquista, que é justamente o que ele perde quando ele faz um uso problemático de droga. Então, o trabalho da redução de danos é a gente retomar a autonomia do indivíduo, sendo que ele pode ficar abstinente ou fazer redução do uso, dependendo da singularidade de cada caso. Então, eu acho que se você usar o parâmetro da ciência como um parâmetro para você escolher a política pública, o que mais funciona segundo os parâmetros científicos, você inegavelmente teria que usar a redução de danos como política pública. O problema é que a Cracolândia, ela é um ativo político. Ela não é só uma região na cidade. Ela é um ativo político, ela mobiliza poder político, mobiliza... a gente está vendo agora, por exemplo, nessa época da eleição, praticamente toda a entrevista, todo o debate se pergunta para o candidato o que ele vai fazer com a Cracolândia. Então, as ações na Cracolândia, elas não necessariamente respeitam o que a ciência diz que mais funciona. A maior parte das vezes, as ações na Cracolândia, elas são realizadas com o objetivo de atingir um determinado público e atender a uma necessidade que uma parcela da população exige como uma solução final, inclusive, né? Então, o discurso da direita, por exemplo, é muito comum eles proporem a questão da internação compulsória, como se isso fosse a solução para todos os males que a Cracolândia abrange, que de novo, não é só um problema de dependência química. A Cracolândia ainda é uma consequência da nossa falsa conciliação da abolição, porque do mesmo jeito que os antepassados das pessoas da Cracolândia
na época de 1888, saíram sem indenização, sem terra, sem emprego, sem roupa, sem nada e foram morar nas praças, os descendentes dessas pessoas ainda estão morando nas praças, e o que a gente vê de 2020 para cá é que esse número chega a 80 mil pessoas na cidade de São Paulo nesse momento. Então, é um problema social e é um problema, inclusive, não sei se todo mundo sabe, a Cracolândia nasce junto com a chegada do neoliberalismo no país. Então a Cracolândia é filha do neoliberalismo, ela é um sintoma da sociedade neoliberal que a gente vive. Só que não interessa para nenhum governo, e aí quando eu falo nenhum governo eu estou falando de todos os governos, inclusive os de esquerda, revelar esse dado tão incômodo, porque infelizmente, mesmo os governos de esquerda também utilizam a cartilha neoliberal no seu sistema econômico, né? A gente está vendo o atual governo, por exemplo, que colocou a austeridade fiscal como o norte da sua política econômica. E essa austeridade fiscal tem um impacto, inclusive, na Cracolândia. Era para ter sido lançado um programa chamado Moradia Primeiro, e esse programa não foi lançado por conta da falta de verba. E qual é o problema da falta de verba? Esse bendito teto de gastos que a gente não consegue nem falar mal dele na maior parte das vezes. Mas eu, como não tenho rabo preso, eu falo mesmo, porque isso vai levar a gente para um lugar que não é muito agradável. Com certeza. Bom, a gente vai continuar falando um pouco das políticas que estão sendo implementadas atualmente na Cracolândia e todos os agentes políticos e os poderes que estão envolvidos, mas a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta já já. Nós voltamos com mais um bloco do BDF Entrevista. Hoje a gente está conversando com Flávio Falcone, que é médico psiquiatra, palhaço e também é fundador do projeto Teto, Trampo e Tratamento, que atua na Cracolândia aqui na capital paulista. Flávio, a gente falava um pouco dos programas que têm sido implementados na Cracolândia ao longo dessa última década. E aí eu queria que você falasse um pouco, então, o de Braços Abertos, na sua visão, ele proporcionou avanços para a população que está em situação de dependência química. E aí eu queria que você já emendasse também, falando um pouco do que é e como funciona o Teto, Trampo e Tratamento nessa perspectiva da redução de danos, como é que vocês atuam, como é que funciona? Bom, inegavelmente, e inclusive existe pesquisa feita durante o Braços Abertos, ele trouxe inegáveis avanços no campo do tratamento das pessoas com uso problemático de drogas, e não demorou muito tempo para eu perceber que só o fato de você tirar a pessoa da situação de rua e dar um teto para ela, isso já de cara reduz cerca de 50% pelo menos o consumo de todas as substâncias que a pessoa faz, e que as mais consumidas são o crack e a cachaça. E acho importante falar da cachaça porque é uma droga legal, é a droga que mais mata e que mais causa problemas e que mais causa violência, inclusive, e existe um apagamento, inclusive, da presença dessa substância dentro da Cracolândia. Então é importante eu falar que a Cracolândia poderia chamar Cachaçolândia. E por que ela não chama Cachaçolândia? Porque o álcool é uma substância que, por exemplo, está dentro da liturgia católica. Então a gente não pode dizer que a liturgia católica tem uma substância que desperta o demônio que existe dentro das pessoas. Fora toda a indústria, né? Além de existir toda a indústria e todo o investimento da indústria
nas mídias, né, da indústria de bebidas nas mídias. Então, eu sei que não é à toa que ninguém fala do problema da cachaça dentro da Cracolândia e põe tudo na conta do crack, o que não é verdade. Aliás, os maiores problemas, inclusive assassinato que eu já vi acontecer dentro da Cracolândia, o que promoveu esse assassinato foi uma briga por cachaça e não por crack. Mas, voltando ao Braços Abertos, então, essa não é uma invenção do nada, isso é baseado numa experiência internacional, que é na cidade de Vancouver, uma experiência que demorou 40 anos para dar certo. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas esperaram do Braços Abertos, que durou 3 anos e meio, o que o Canadá demorou 40 anos para conseguir. Então, acho que a primeira lição do programa de Braços Abertos é que a solução não é mágica e que essa política deveria ser uma política pública com continuidade. O que não aconteceu, né? No governo Dória, ele elimina essa possibilidade como se isso fosse um grande mal e volta à mesma política proibicionista baseada na internação, que não resolve o problema, e a Cracolândia está aí para lembrar a gente todo dia que não é com internação que a gente vai resolver esse problema. Mas o que eu posso dizer também sobre todos esses programas é que, por mais que a internação não resolva o problema da Cracolândia, ela resolve uma questão que ela é muito eficaz, porque toda comunidade terapêutica é uma igreja e toda igreja é isenta de pagamento de imposto. E a forma mais eficaz que eu vi na prática de algum político que é eleito de retribuir ao apoio que uma igreja dá à sua candidatura é investindo em comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica virou um grande negócio e uma forma extremamente eficaz do poder público repassar verba com isenção total de imposto para o avanço desse poder que inegavelmente cresce no nosso país, que é o poder principalmente das igrejas neopentecostais, que são as igrejas, inclusive, que dominam esse mercado das comunidades terapêuticas. O modelo que o Braços Abertos utilizava, que é o modelo do projeto terapêutico singular, que é o modelo preconizado pelo SUS e pela RAPS, né, que é o sistema que regula os serviços públicos de psiquiatria, e aí incluindo a dependência química, esse modelo ele não cresceu na mesma velocidade e na mesma quantidade que as comunidades terapêuticas. E digo isso por ser uma pessoa que a minha vida toda trabalhei dentro do CAPS. O CAPS é uma ideia excelente, com certeza a melhor alternativa para se tratar tanto a parte da psiquiatria quanto a parte da dependência química, só que o que acabou acontecendo é que não existiu investimento nesse modelo. E, infelizmente, de novo, por causa desse bendito teto de gastos, a gente não tem investimento para aumentar o número de CAPs. E é óbvio que a população fica com raiva desse tipo de serviço, que tem um trabalho de formiguinha, que tem um trabalho de fazer visita domiciliar, de construir um projeto que faça sentido para cada pessoa, que não propõe uma solução única para todos os problemas. E então, o campo da redução de danos, né, o campo onde os CAPs estão inseridos, ele perdeu inclusive apoio popular, porque por falta de investimento, por falta de
aumentar o número de CAPs na cidade e no Brasil inteiro, a população passou a ter raiva desse serviço, porque o que eu mais ouvia enquanto profissional do CAPS é: o CAPS não resolve nada. Mas não é que o CAPS não resolve nada, é que você ter um CAPS para atender 1 milhão de habitantes, é óbvio que o CAPS não vai conseguir dar conta desse tamanho de demanda. E aí é muito triste eu ver atualmente que grande parte do dinheiro que é destinado para tratamento de dependência química, ao invés de estar sendo destinado para construir novos CAPs, está sendo destinado para as comunidades terapêuticas por conta do tamanho do poder e do lobby que esse segmento conquistou, e eles estão extremamente organizados, eles já têm lei para os equipamentos deles, e os equipamentos deles continuam crescendo, apesar de a gente ter um governo progressista que deveria privilegiar o modelo que esse próprio governo implementou, mas que, por conta do teto de gastos, não consegue ampliar. Se você não tem orçamento para ampliar o sistema de RAPs e fazer com que a população veja que isso é o melhor para ela, a gente fica sem ter como defender esse modelo. E aí, por que eu criei o programa Teto, Trampo e Tratamento? Por saber que na política não existe vácuo e para continuar ocupando um espaço e disputando, na verdade, a narrativa de qual é a solução para a Cracolândia. E eu não tenho dúvida de que a Cracolândia tem solução. É possível, sim, resolver o problema da Cracolândia, só que não é uma solução rápida, não é uma solução única para todos os casos, e e você não precisa nem da violência, que está sendo utilizada agora como estratégia higienista, nem tirar as pessoas daqui do território, dizendo que se as pessoas não saírem do território, elas não vão conseguir melhorar de vida. O que o meu projeto mostra é justamente o contrário. Não precisa usar violência, não precisa tirar do território, e é possível sim recuperar essas pessoas se você oferece moradia, que é uma necessidade básica, inclusive para você fazer qualquer tipo de intervenção de saúde. Você não tem como eu prescrever um remédio para você se você não tem onde guardar o remédio. Ou se o remédio que eu vou prescrever hoje, amanhã vai passar o RAPA, né? E para quem não sabe o que é o RAPA, é o sistema de limpeza urbana da prefeitura, e vai levar o seu remédio embora. E você não vai fazer o tratamento porque o RAPA roubou o seu medicamento, que é o que acontece todo dia com a população que ainda está na rua aqui no centro de São Paulo. O que os modelos tradicionais fazem? A moradia vem como uma recompensa da abstinência. Então, tanto o Recomeço, quanto o Redenção, quanto o Hub de Cuidados, que é o Recomeço com outro nome, eles te dão a moradia desde que você esteja completamente abstinente. Então, é uma recompensa, praticamente você tem que passar por uma trajetória do herói para você conseguir uma coisa que deveria ser um direito básico, né? Acesso à moradia é um direito, é uma necessidade básica do ser humano. E inclusive, se a pessoa não tem esse direito básico, isso inviabiliza qualquer tipo de intervenção, de qualquer tipo de tratamento, inclusive os tratamentos clínicos. Inclusive para você, por exemplo, tratar tuberculose, para você tratar HIV, não tem como você tratar se a pessoa está em situação de rua. A gente vai entrar nesse tema da moradia no próximo bloco, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta sobre uma denúncia que saiu na Folha de São Paulo esse ano, em maio, inclusive de uma carta de funcionários do próprio Redenção
na rua, né, que é o programa da prefeitura na Cracolândia. E aí, nessa carta, eles denunciam supostas internações forçadas feitas por funcionários terceirizados dos serviços de cuidado prolongados. Eu queria saber se você teve contato com essas denúncias, se isso de fato estava acontecendo, se você sabe se continua acontecendo. Eu tenho conhecimento dessas denúncias, essas denúncias são verídicas, não é só os funcionários da saúde que estavam com essa prática, as forças de segurança pública também estavam orientadas a realizar essa prática e, de novo, isso não tem embasamento científico nenhum, mas é uma prática que alimenta a parte conservadora da população que quer uma solução única e eficaz. Inclusive, a gente teve, não sei se todo mundo aqui lembra, um delegado de polícia que dizia isso, né, que estava fazendo um trabalho de convencimento da população de que se a gente não tivesse a internação compulsória, não tinha como resolver o problema da Cracolândia. Então, isso é uma medida para atender à necessidade fascista da população, porque temos uma grande parcela da sociedade, né, da população de São Paulo, que está cada vez mais alinhada com um discurso fascista, com um discurso de eliminar os fracos. E denúncias também de agressões, né? Denúncias de agressões, mas eu vejo nesse momento uma mudança de estratégia dos serviços de segurança pública. A gente fez tanta denúncia de violação de direitos humanos por conta das agressões, né? E como isso está mais do que provado que não funciona e que acontecia de fato, agora existe um sistema muito mais elaborado e muito mais eficaz de exercer essa violência, que é através desse sistema que usa a tecnologia como ferramenta para combater a miséria. Então, uma das coisas que tem acontecido atualmente é o seguinte: as operações no fluxo, elas não têm bomba mais e elas são muito mais para fazer um cadastramento das pessoas do que para apreender a droga. Até porque qualquer um sabe que o traficante que ganha dinheiro mesmo, né, com a Cracolândia não está no fluxo. É óbvio que quem ganha mesmo dinheiro com a Cracolândia está num apartamento em Higienópolis, que a polícia não entra sem mandato. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, qual que é a estratégia atual? A maior parte das pessoas que estão no fluxo da Cracolândia tem passagem pela polícia e são egressos, geralmente, do sistema penitenciário. Uma pessoa, quando ela é egressa, geralmente ela tem que ficar 2 anos assinando no Fórum da Barra Funda todo mês, dizendo que ela continua em São Paulo e que ela está à disposição da justiça. Isso é uma obrigação de um egresso. O que o poder público está fazendo agora? Identificando todo mundo que é egresso e que não está indo assinar e mandando de volta para a cadeia. Só do projeto Teto Trampo Tratamento, eu tenho 4 pessoas que estão presas novamente porque não foram no Fórum da Barra Funda assinar. Então, a gente está vivendo um requinte de violência, que é uma violência silenciosa, porque esse processo não estoura mais bomba, né? Eles dizem que é um processo humanizado e que eles estão prendendo só as pessoas que são devedores da justiça. Sendo que o que essa pessoa que tem diversas passagens pelo sistema penitenciário, numa sociedade que não tem nenhuma política para egresso, né, de reinserção
do egresso na sociedade. O que a gente vê acontecendo é criminalizar essas pessoas de novo, porque a gente precisa limpar o centro de São Paulo, não importa como. Nós voltamos já já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos com o último bloco do BDF Entrevista e a gente fala hoje com o Flávio Falcone. Flávio, a gente falava um pouco aí sobre essa nova forma do governo atuar na repressão, né, e no encarceramento de dependentes químicos e de pessoas em situação de rua que estão aqui no centro de São Paulo. Eu queria também falar um pouco dessa situação da moradia, porque a gente teve uma operação agora em agosto, que tinham vários órgãos envolvidos, Ministério Público do Trabalho, polícias, e uma das ações dentro dessa operação foi o fechamento de hotéis e de alguns imóveis, né, aqui da região central, que abrigam muitas pessoas que estão em situação de dependência química na Cracolândia. Inclusive, eu estava na pesquisa aqui para a nossa entrevista, eu vi que o próprio Teto Trampo e Tratamento foi alvo, teve, vocês não, né? Mas um dos hotéis que vocês tinham pessoas que estão na organização, que estavam morando em um dos hotéis que foi fechado em junho, né? Antes dessa operação, outra operação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse fechamento de hotéis, como que ele impactou a população que sofreu remoção agora em agosto e também vocês em junho. Como que esses hotéis funcionam, você que está lá há mais de 10 anos, e se essa população está na rua, essa população que estava nesses hotéis, porque eles falaram que iam oferecer uma assistência para essa população que ficou, né, sem um teto. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da moradia lá. Bom, primeiro que existe uma narrativa sendo criada, né? E que eu nunca vi uma narrativa, inclusive, tão eficaz, porque eu estou aqui há 12 anos, né? Antes, o que acontecia quando se fechava um hotel, o hotel ele era fechado porque ele não tinha extintor, porque não tinha inspeção da vigilância. Então, para fechar um hotel, primeiro a prefeitura notificava os itens que o hotel estava devendo e o hotel tinha um mês para regularizar a situação. Sempre existiu aqui no centro esses hotéis que são hotéis de baixo custo e que são a única alternativa que a população que está em situação de rua tem para, durante, às vezes, um dia na semana, ela ter um lugar para tomar banho, para trocar de roupa e até para dormir. Porque, às vezes, a pessoa que está em situação de rua, ela fica 3 dias sem dormir. Porque se ela dormir, ela vai ter todos os pertences dela roubados. Então, esses hotéis são equipamentos que a população mais vulnerável da cidade conseguia acessar aqui no centro de São Paulo e que, claramente, essa operação é mais uma estratégia para limpar o centro de São Paulo da pobreza. Eu acho que a grande questão que o centro está enfrentando nesse momento é uma disputa do território e de quem vai ocupar esse território. A atual prefeitura e o governo do estado claramente querem que esse território seja um território que serve à classe média e principalmente à classe média branca. A pobreza, ela suja, ela é considerada como uma sujeira no território. E qual é a nova estratégia e que tem sido muito eficaz?
não é nenhuma novidade, né? Isso existe desde 1930, quando a gente proibiu o uso da maconha. É juntar a pobreza com o crime organizado. Então, a narrativa que está sendo colocada é de que os hotéis são um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado, sendo que eu conheço o dono do hotel. O dono do hotel, inclusive, se dispôs a dar entrevista para todos os veículos de imprensa. Eu tentei fazer a ponte com os principais veículos de imprensa e no dia da operação nenhum veículo de imprensa deu o direito dessa pessoa, que é o dono dos hotéis e que foi veiculado como uma grande liderança do PCC no centro de São Paulo, se defender. A filha dele sofre bullying na escola até hoje e é uma mentira de que o hotel dele é lavagem de dinheiro do PCC, até porque o PCC não lava dinheiro em hotel de pobre na Cracolândia. O PCC lava dinheiro na Bolsa de Valores, junto com as pessoas da Faria Lima. Só que isso a gente não pode falar, né? A gente vai sempre colocar o PCC com a pobreza. Outra estratégia, que é também uma grande mentira, é dizer que a favela do Moinho é um bunker do PCC. É uma grande mentira. A favela do Moinho é uma comunidade de pessoas pobres, na maior parte pretas, e que são trabalhadores, que não têm acesso à moradia e que ocuparam aquela região por falta de acesso à moradia. Mas, inclusive, parece muito que esse projeto vai ter êxito, porque a mídia está veiculando só essa versão de que a favela do Moinho, os hotéis da Cracolândia, as pensões do centro são todas ligadas ao crime organizado, quando a gente sabe muito bem que não existe crime organizado sem a presença de agentes públicos facilitando o trabalho deles. Então, é uma grande hipocrisia. Infelizmente, é uma estratégia extremamente eficaz, porque o agente de justiça não chega mais como chegava antigamente, com um aviso para você regularizar o seu estabelecimento e que, se você não regularizar, daqui a um mês ele vai ser fechado. Ele já chega com uma decisão judicial, não tem conversa. Ele chega, tira todo mundo e lacra o estabelecimento. É isso que está acontecendo na maior parte dos equipamentos que abrigavam a população mais vulnerável do centro. E aí, o que eu vejo acontecendo é que essa população está cada vez mais vulnerável, e isso faz com que eles usem mais droga ainda, porque a droga, nesse caso, é o remédio para esse sofrimento e para essa crueldade desse sistema assassino que é o sistema neoliberal. Flávia, existe um dado da Polícia Civil aqui de São Paulo, de que no primeiro semestre de 2023 haviam 72 concentrações de dependentes químicos na cidade, espalhados em 47 bairros. E eu acho que, de fato, né, a gente que trabalha aqui também na região central de São Paulo, a gente vê que houve, de fato, uma dispersão, né, principalmente depois daquela operação articulada pelo João Dória, né, prefeito à época, que mobilizou todo mundo para a Praça Princesa Isabel, e depois teve outra operação por lá. Eu queria saber se essas dispersões, se na sua visão, essas dispersões que aconteceram aí nesses últimos anos, elas impactaram nos serviços do centro, né? E se, na sua visão, é também uma forma de orquestrar essa limpeza, como você chama, das pessoas pobres, das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com certeza, isso faz parte da mesma estratégia de limpar a pobreza do centro. Porque, do ponto de vista de cuidado, isso prejudica o cuidado. Porque uma coisa é eu cuidar de uma pessoa que hoje eu converso com ela e amanhã
eu sei aonde eu vou encontrar ela. Quando você dispersa o fluxo, eu encontro você hoje, né, aqui na Duque de Caxias, amanhã pode ser que você esteja lá em Higienópolis. E aí é outra equipe que vai ter que formar outro vínculo com você para cuidar do seu caso. Isso com certeza dificulta o cuidado, né, do ponto de vista médico, do ponto de vista até da assistência social, mas claramente, falando o português bem claro, o poder público não está preocupado nem com o cuidado de saúde, nem com o cuidado de assistência dessa população. A intenção do poder público é eliminar essa população do centro, não importa para onde eles vão. O que eles querem é tirar do centro e devolver o centro para quem um dia foi dono do centro, que é a classe média de São Paulo. E dentro dessa lógica, eu queria que se você observa isso na prática ali com o pessoal, tem também a gente estava conversando com um pesquisador da USP, e ele fala um pouco sobre essa lógica das pessoas que passam por vários serviços, né? E por vários equipamentos, e também pelo sistema penitenciário, pelo sistema carcerário, e elas vão rodando, literalmente. Elas vão para o sistema carcerário, são soltas, voltam para Cracolândia, vão para uma comunidade terapêutica, saem de uma comunidade, voltam de novo para o cárcere. Queria saber se você observa esse ciclo se repetir na Cracolândia. O tempo todo, tanto é que a maior parte das pessoas tem 18 internações, 25 internações, 30 internações em comunidade terapêutica. A gente está agora em época de campanha eleitoral e, como você mencionou no começo do programa, muito se fala da Cracolândia, e a gente está pesquisando, a gente viu aí os planos de governo e não tem nenhuma menção específica e direta à redução de danos dos candidatos e candidatas dos principais candidatos e candidatas que estão concorrendo a essa eleição. E aí eu vendo outras entrevistas suas, eu vi que você também fala como uma estratégia de redução de danos o uso da maconha para pessoas que estão em situação de dependência química. Você acha que tem um preconceito, né, em trazer esse termo redução de danos para os debates, para os planos de governo, e principalmente ligar essa redução de danos ao uso de outras substâncias? Eu queria também que você falasse um pouco da sua experiência com o uso da maconha com os dependentes químicos no TTT. Como eu disse anteriormente, o problema, falando sobre a maconha, já na primeira semana que eu cheguei na Cracolândia, logo na primeira semana do projeto Braços Abertos, eu já percebi que a principal estratégia de redução de danos da população da Cracolândia é o uso da maconha. E a melhor estratégia de redução de danos é aquela que funciona, não aquela que eu quero que aconteça. Então, por exemplo, as pessoas no programa de Braços Abertos tinham que varrer a rua durante 4 horas por dia para receber uma bolsa de trabalho, né, de geração de renda, que era o programa de geração de renda. O que eu percebia na prática é que as pessoas que conseguiam trabalhar eram as pessoas que substituíam o crack pela maconha e conseguiam chegar no horário do trabalho, conseguiam participar da varreção. Então, logo no início, na estreia do programa de Braços Abertos, eu já percebi que a maconha era a porta de saída para a Cracolândia. Inclusive tem um trabalho do professor Dartil Xavier que ele coloca que a maconha, ao invés de ser a porta de entrada, é a porta de saída. Hoje em dia eu não tenho dúvida de que a maconha é uma grande solução, na verdade, para a Cracolândia, e não só a maconha como medicamento, mas toda a cadeia produtiva que está envolvida, por exemplo, nas associações de maconha medicinal. Deveria, inclusive, existir uma associação
das pessoas da Cracolândia que o emprego delas era plantar maconha e a maconha também seria o principal medicamento que tiraria elas da situação realmente lamentável que é a situação que eles vivem por conta do uso intensivo do crack. Então, não tenho dúvida de que a maconha diria que uma das principais soluções que a gente tem já disponível já para agora, né? Porque a classe média branca já está inclusive plantando maconha em casa com habeas corpus. Eu tenho mais de 50 pacientes no consultório que têm habeas corpus e que plantam maconha em casa. Por que as pessoas na Cracolândia não podem fazer o mesmo? Porque essas pessoas precisam ser criminalizadas. E aí a grande dificuldade que a gente tem de implementar uma política desse tipo, por exemplo, é muito mais uma questão social e racial do que será que isso vai funcionar. É óbvio que isso vai funcionar, porque já funciona na prática e qualquer pessoa que trabalha na Cracolândia sabe que a maconha é a principal estratégia de redução de danos, feita por eles mesmos, sem a gente nem orientar que façam isso. Legal, Flávio. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse BDF Entrevista. Eu queria te agradecer, a conversa foi muito boa, aprendi muita coisa. E aí você está convidadíssimo para estar sempre aqui no BDF conversando com a gente, trazendo todas as questões ligadas aí à população da Cracolândia, do centro de São Paulo, e sobre política de drogas, sobre várias coisas. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Quero convidar as pessoas para seguir a gente nas nossas redes sociais, Teto Trampo Tratamento, Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes sociais. A gente está lá e a gente inclusive está numa fase que a gente precisa de apoio financeiro para continuar existindo, porque como uma organização que é contrária ao sistema neoliberal, obviamente o sistema quer que a gente deixe de existir. Então, gente, segue lá, Teto Trampo Tratamento, @Teto Trampo Tratamento no Instagram. E a gente vai encerrando, então, o BDF Entrevista dessa terça-feira. O programa vai ao ar todas as terças, às 9h15 da noite, na TVT. Também está disponível nos canais do YouTube do Brasil de Fato, da Rede TVT e nas plataformas aí de podcast. Você pode ouvir na sua favorita. Muito obrigada e até a próxima.